Existe uma pergunta que eu quero que você carregue durante todo esse episódio. Não responda agora, tá? Não responda rápido. Não responda com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Porque essa pergunta, ela vai ficar soando na nossa cabeça durante a semana inteira. Durante a semana inteira. Pense nela hoje, pense nela amanhã, pense nela durante toda a semana. E no próximo final de semana, você comenta aqui que a gente vai postar a pergunta, a resposta relacionada a essa pergunta que mais fez sentido. Se você finalmente conseguisse controlar tudo aquilo que tenta controlar hoje, você realmente teria paz? Pensa nisso. Porque talvez hoje você esteja acreditando numa mentira que há muitos anos, talvez você tenha acreditado que a sua paz, meu amigo, está do outro lado do controle. Não tem nada disso. Que quando o dinheiro estiver resolvido, você terá paz. Que quando os filhos fizerem exatamente o que você quer, você terá paz. Que quando a sua esposa mudar, você terá paz. Que quando a sua empresa estiver perfeita, você terá paz. Que quando o futuro estiver garantido, você terá paz. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantas vezes na sua vida você resolveu um problema apenas para começar a se preocupar com o próximo? Quantas vezes você alcançou uma meta e logo depois criou outra preocupação? Quantas vezes você acreditou que quando isso acontecer, eu vou descansar? E nunca descansou. Porque talvez o problema nunca tenha sido a falta de controle. Talvez o problema seja justamente a necessidade de controlar. E talvez você esteja cansado não porque trabalha demais, não porque tem filhos, não porque é casado, não porque tem uma empresa, mas porque está tentando carregar responsabilidades que nunca foram feitas para estar nas suas mãos. E talvez essa é a pergunta mais importante desse episódio hoje. O que aconteceria se você parasse de tentar controlar aquilo que nunca esteve sob o seu controle? Meu nome é Elias Ramos, esse é o podcast Método CAI, Corpo, Alma e Espírito, e hoje nós vamos falar sobre um dos vícios mais silenciosos da vida masculina. O homem que precisa controlar tudo. E você vai entender no percurso desse podcast, dessa nossa conversa, você vai entender o que isso quer dizer. Porque controle não é força. O homem que confunde controle com segurança. E existe uma pergunta que eu quero que você pense durante esse episódio inteiro. O que você está tentando controlar? O que você está tentando controlar? Não responda rápido, tá? Pense antes de você chegar a uma conclusão. Porque a maioria dos homens responde nada, eu não tenho tentado controlar nada, eu não sou controlador. Mas quando começamos a olhar mais de perto, aí a história muda. Porque você tenta controlar os seus filhos, você tenta controlar a sua esposa, você tenta controlar os seus funcionários,
Você tenta controlar até os seus clientes? Você tenta controlar até a sua própria imagem? Você tenta também controlar até o seu futuro? Porque isso não está no nosso controle, nós não temos controle disso. Você tenta controlar o que os outros pensam de você? Vai continuar sofrendo se você pensar assim, meu amigo. Talvez esse episódio seja mais sobre você do que você gostaria. O problema é que controle parece virtude. E esse é que é o perigo. Porque poucas pessoas acordam de manhã pensando: hoje eu vou controlar o mundo. Não, meu amigo, nós não vamos controlar o mundo. Nós não vamos controlar o mundo. O controle, normalmente, ele vem disfarçado, tá? Disfarçado de responsabilidade, de liderança, de preocupação, disfarçado de amor e disfarçado de proteção. E é justamente por isso que ele é tão difícil de identificar. Porque o homem diz: eu só quero ajudar. Eu só quero evitar problemas. Ou eu só quero que dê certo. Eu só estou tentando proteger minha família. Tudo isso parece muito bonito, não é? Quem não quer parecer o bonzinho de cuidar da família, de querer que tudo dê certo? Mas existe uma pergunta escondida aí, tá? Se as coisas não forem exatamente como você quer, o que você sente? Ansiedade? Raiva? Frustração? E daí por diante. Medo? O que mais? Insegurança? Porque é aí que o controle aparece, meu amigo. Controle, ele não é organização. Vamos separar uma coisa da outra. Organização é saudável, ok? Planejamento é saudável. Disciplina é saudável. Estrutura é saudável. Controle excessivo, não. Isso não é saudável nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. A organização diz: eu vou fazer a minha parte. E o controle diz: eu preciso garantir o resultado. A organização, ela aceita a incerteza. E o controle, ele luta contra a certeza. A organização, ela gera paz. O controle gera tensão. Olha para você ver a diferença. A organização gera paz, controle gera tensão. E essa diferença, ela parece muito pequena, não é? Mas muda tudo. O que o homem controlador realmente procura? Segurança. Acho que segurança, essa que é a palavra. Segurança é o que o homem controlador realmente procura. Porque o controle, ele não nasce da força. O controle, ele nasce do medo. Medo de perder, medo de errar. Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado, medo de sofrer. E daí vai. Medo de não ser suficiente. E aqui está uma verdade difícil de engolir, tá? O homem controlador raramente está tentando controlar os outros.
Na maioria das vezes, ele está tentando controlar a própria ansiedade. E eu vou te dar um exemplo prático, tá? Imagine um pai. Um filho tem 18 anos de idade e vai sair com os amigos, certo? Eu tenho um de 17 já, né? O pai liga, o pai manda mensagem, o pai pergunta onde está, pergunta com quem está, pergunta quando que vai voltar e pergunta de novo, e de novo, e de novo. E assim vai. E a pergunta é, ele está controlando o filho? Ou ele só está tentando controlar a própria preocupação dele? Porque existe uma diferença aí, tá? E como que isso aparece também até no casamento, tá? Essa é a mais pesada de todas. Porque muitos homens confundem liderança com controle. Nós fomos à missa agora de manhã e o bispo estava fazendo uma oração para nós homens e falando sobre isso, né? Que nós somos convidados a liderar a família. E às vezes a gente nem pensa nisso, né? Às vezes a gente acha que vai à igreja só para ir à igreja. Às vezes a gente acha que a gente vai criar uma família somente para ter em quem mandar ou em quem exigir coisas, entende? Mas nós, homens, nós somos chamados, nós somos criados, nós fomos depositados uma confiança em nós de liderança. Mas a liderança, ela inspira e o controle pressiona. A liderança influencia e o controle força. A liderança constrói confiança e o controle cria distância. O marido controlador corrige tudo. Corrige a forma que a esposa fala, corrige a forma que ela dirige, corrige a forma que ela cria os filhos, corrige a forma que ela resolve problemas. E depois não entende porque ela se afasta emocionalmente, meu amigo. Depois ele não consegue entender por quê. E eu te faço uma pergunta: a sua esposa se sente amada ou administrada? Porque ninguém gosta de viver sendo gerenciado dentro da própria casa. Ninguém. E como que isso aparece nos negócios também, tá? Agora vamos falar para os empresários, e essa parte dói. Porque muitos homens, eles têm orgulho em dizer, ninguém faz igual a mim. Pode até ser verdade, tá? Mas qual que é o preço que você paga por querer fazer tudo? Por querer controlar tudo? Você responde tudo, você revisa tudo, você aprova tudo, você resolve tudo. E assim vai. Você apaga todos os incêndios, depois reclama que está cansado. Eu estou exausto, essa empresa me cansa, esses funcionários me cansam, os clientes me cansam. É claro que você tem que estar cansado. Não tem outra coisa que você possa estar sentindo, meu amigo. Você transformou a empresa inteira em uma extensão da sua própria ansiedade. Se sua empresa depende de você, a sua empresa ela depende de você ou ela está aprisionada a você? A gente tem costume de dizer eu presário, né? Eu presa. Porque são diferentes coisas, viu?
E como que isso vai aparecer também no dinheiro, no lado financeiro, tá? E essa é a mais silenciosa de todas. O homem, ele abre uma conta bancária, fecha, abre de novo, confere novamente, calcula, recalcula, imagina os cenários, o que, que pode acontecer, o que, que está acontecendo, cria preocupações, pensa em problemas que ainda nem existem ainda. E eu te pergunto, isso é planejamento? Ou ansiedade fantasiada de responsabilidades? E como que isso aparece na fé também, gente? Aqui é que fica mais interessante, tá? Porque o controle entra em conflito direto com a fé. Porque o controle diz: tudo depende de mim. Se não for eu para fazer isso, nada vai para frente. E a fé, ela vai dizer assim, ó: faça a sua parte e confie. Hoje, em uma das passagens, diz assim, ó: não tenhas medo. O controle vai te dizer: eu preciso garantir. E a fé vai dizer: nem tudo está nas minhas mãos. E muitos homens vivem exatamente nesse conflito aí agora que eu acabei de dizer. Eles até oram, mas não entregam. Eles oram, mas continuam tentando controlar até o pedido que foi feito. Pedem, mas continuam tentando controlar. Confiam também, mas só até certo ponto. Eu vou, Jesus, oh Deus, o Senhor vai até aqui. Daqui para cá sou eu que controlo. E de onde é que vem isso? Você já parou para pensar? E essa pergunta é importante, tá? De onde vem isso? Porque ninguém nasce controlador, verdade? Ninguém nasce controlador. As pessoas, elas aprendem isso no decurso da vida. Muitas vezes na infância. Por quê? Como que isso acontece na infância? Uma casa imprevisível, um dos pais alcoólatra, ou os pais ausentes, brigas constantes dentro de casa, violência, críticas o tempo inteiro. Os filhos nunca fazem nada de bom, os filhos nunca fazem nada do jeito que eles queriam que fizesse. Aí abandona e o menino aprende uma lição. Eu preciso prestar atenção em tudo. Preciso prever tudo. Eu preciso evitar problemas. E essa estratégia, ela até ajuda a gente a sobreviver, tá? O problema é que ele cresce, essa criança vai crescer, certo? Mas continua usando a mesma estratégia para o resto da vida, até ele aprender. Mesmo quando já não precisa, ele continua usando a mesma estratégia. E você, homem, acaba pagando o preço disso no corpo. Porque o corpo paga, tá? Ele sempre paga. Porque tentar controlar tudo nunca descansa a pessoa. Nunca. O cérebro permanece em alerta, meu amigo, 24 horas. Você deitou, fechou o olho, dormiu, mas o seu cérebro está ali maquinando ali. Ó. O que é que eu vou poder controlar amanhã? O que é que eu vou poder controlar amanhã? E como que isso é ruim? É como se você tivesse prestes a acontecer alguma coisa ruim com você, entende? Aí vem as consequências, vem a ansiedade, a insônia, a irritação, o cansaço constante, a tensão muscular. A pessoa tem dificuldade de relaxar, a energia é baixíssima, baixo libido, e daí por diante. Nós podemos aí estender isso aqui por mais meia hora, só dando exemplos disso aí. Porque o cérebro, ele nunca recebe a mensagem:
você está seguro, meu amigo. Agora você pode descansar. O cérebro, ele foi treinado para te proteger o tempo inteiro. Então ele vai estar sempre no modo defesa. Vamos para a Bíblia, vamos falar de Saul. Saul é um exemplo poderoso, tá? Quanto mais ele tentava controlar, mais ele perdia. Vê se isso faz sentido. Quanto mais você quer trazer para perto de você, quanto mais você quer ter controle, mais isso vai fugindo entre os dedos. Tentou controlar o reino dele, tentou controlar o Davi, tentou controlar até o futuro dele. Tentou controlar até aquilo que Deus já havia decidido para ele. E o que aconteceu com ele? Perdeu a paz no processo, meu amigo. Foi ficando sem paz. E essa é uma das grandes lições da vida. Nem tudo que você tenta segurar foi feito para permanecer nas suas mãos. Nem tudo. E eu vou te deixar umas perguntas no final desse bloco. O que você está tentando controlar hoje, meu amigo? Ou quem você está tentando controlar hoje? Só que quanto isso está te custando no dia a dia? No lado do corpo, da alma e do espírito? Quanto da sua energia está sendo consumida para essa luta? Quanto da sua paz foi sacrificada nessa luta? Se você soltasse isso hoje, o que realmente aconteceria? O homem controlador não sofre porque tem muitas responsabilidades. Ele sofre porque tenta carregar responsabilidades que nunca foram dele. Nunca. Agora vamos passar para o segundo. Onde nasce a necessidade de controlar? Onde? O homem não nasce controlador, nasce. Eu não nasci controlador, você também não nasceu controlador. E essa é uma verdade importante. Ninguém nasce ansioso. Ninguém nasce precisando controlar tudo. Nós aprendemos isso desde criança. E as pessoas aprendem isso. E normalmente aprendem muito cedo, tá? Por isso, antes de falar sobre o homem de hoje, precisamos falar sobre o menino que ele foi lá na infância. Porque quase todo comportamento adulto tem uma história. Todo comportamento adulto tem uma história. E quase toda necessidade de controle tem uma origem. Aquele menino que nós falávamos, que vivia em alerta, imagina uma criança. Ele deveria estar brincando, ele deveria estar descobrindo o mundo, ele deveria estar aprendendo que a vida é segura, mas não foi isso que aconteceu na vida dele. Essa criança, ela cresceu em um ambiente imprevisível. Nunca sabia o que encontraria quando chegasse em casa. Nunca sabia como que seria o humor do pai ou o humor da mãe. Ele nunca sabia quando a próxima discussão começaria em casa. Nunca sabia quando que viria a próxima crítica dos pais ou dos irmãos mais velhos. Nunca sabia quando algo novo iria explodir naquela casa. Então o cérebro dele aprendeu o quê? Ficar na defesa, ficar atento, observa tudo, antecipe tudo, controle o máximo possível, porque assim você não vai sofrer. E naquele momento, isso era sobrevivência. Naquele momento, era somente sobrevivência. Era inteligência, era proteção. E o problema disso, sabe o que é? A infância termina, meu irmão. Mas os padrões continuam pela vida inteira. E na nossa idade hoje, eu tenho 45, eu imagino que você tem aí de 40 para cima também.
Os padrões que nós vivemos hoje foram construídos lá atrás. O filho de um ambiente imprevisível. Essa é uma das maiores fábricas de homens controladores. O ambiente imprevisível. Porque a previsibilidade gera segurança, mas a imprevisibilidade gera vigilância. Por exemplo, os pais alcoólatras. O menino aprende a observar pelo tom da voz, pela forma de andar, pela forma de abrir a porta. Ele tenta prever o que vai acontecer daqui para frente. O que pode acontecer a qualquer momento. Não porque ele quer, tá? Porque ele precisa pensar assim. Porque é imprevisível, ele não sabe o que vai acontecer. Então já fica no modo defesa. Outro exemplo forte seria as brigas constantes dentro do lar. A criança, ela começa a observar detalhes. Quem está errado, quem está mais nervoso, quem está prestes a explodir. E ela desenvolve uma habilidade, meu amigo, mas paga um preço caríssimo, caríssimo na vida adulta. Passa a viver em alerta o tempo inteiro. E isso começa a aparecer na nossa vida hoje, na fase adulta. O menino que precisou virar adulto cedo demais está pagando hoje com o corpo, com a fé, com o espírito, com a alma. E a outra origem, o menino que virou responsável cedo demais, ele tinha muita responsabilidade para ele fazer as coisas em casa. O menino que sentia que precisava proteger a mãe de qualquer problema, resolver problemas, cuidar da casa, cuidar dos irmãos mais novos, cuidar dos porcos, cuidar do quintal, cuidar das vacas, do que quer que seja, das ovelhas. Precisava ser forte, precisava ser maduro, precisava ser o homem da casa, mesmo sendo criança, mesmo sendo apenas uma criança. Ele aprende uma crença somente. Se eu relaxar, alguma coisa ruim vai acontecer. E essa crença acompanha ele por décadas. O menino que aprendeu que errar era perigoso demais. Vamos para uma outra crítica, sim, importantíssima. Para outra origem, a crítica constante. Crianças que são criticadas o tempo inteiro, que são comparadas o tempo inteiro. Um perfeccionismo dentro de casa. A criança tira 9. Mas escuta, e o ponto que faltou? Por que não tirou 10? E ela faz 10 coisas certas, mas só escuta sobre uma coisa que ela fez de errado. E aí ela começa a aprender algo. Eu preciso acertar sempre. Eu não posso falhar de jeito nenhum. Eu não posso errar. Porque se eu errar, eu não vou ser suficiente. E o que é que acontece? Esse menino, ele cresce. Essa criança cresce. E vira homem que tenta controlar tudo. Porque ele acredita que qualquer erro pode ser uma catástrofe. Controle e rejeição. Essa parte ela é profunda. Porque muitos homens não controlam porque gostam, tá? Controlam porque tem medo de perder. Tem medo de rejeição. Tem medo de abandono. Tem medo de traição. Ele tem medo de não ser suficiente. Então, meu amigo, tentar controlar pessoas. Eles tentam o tempo inteiro controlar situações, controlar os relacionamentos, porque acreditam que isso vai impedir aquela dor de se repetir novamente. Mas nunca impede, tá? Nunca.
Nunca, porque essa ferida ainda continua aberta ainda. O homem que tenta controlar o amor. Nós vamos falar de casamento agora, meu amigo. Muitos homens, eles tentam controlar porque tem medo. Medo de quê, Elias? Porque nós controlamos porque nós temos medo. Medo de quê? Medo de perder, medo de serem trocados, medo de serem traídos, medo de serem abandonados, medo de não serem escolhidos. Então fazem perguntas demais, observam demais, monitoram demais. Tentam controlar todos os detalhes, em tudo, tudo, tudo. E a pergunta é, isso protege o relacionamento? Ou somente destrói a confiança? O homem que tenta controlar o futuro, meu amigo, é um outro comportamento clássico dos homens, tá? E isso não foi tirado de qualquer lugar, tá? Homem aqui falando para você, homem aí. Pensar demais, criar cenários, imaginar possibilidades, simular problemas, vai ficar ensaiando conversas, vai preparar respostas, preparar reações, preparar soluções, vai preparar plano B também, plano C, plano D, plano E, plano F, e nunca vai acabar, meu amigo. Nunca. E eu te pergunto, isso é inteligência? Ou é somente medo? Porque existe uma linha muito fina entre planejamento e ansiedade, tá? É muito, muito pequena essa diferença. E o que controla realmente? Ele esconde o quê? O que o controle realmente esconde em você, meu amigo? Essa talvez seja a pergunta mais importante de hoje, tá? O que o controle está tentando proteger? Porque o controle, na verdade, nunca é o problema principal, tá? Ele é apenas um sintoma. Por trás dele, normalmente existe medo, insegurança, rejeição, abandono, traição, vergonha, humilhação, e assim vai. E isso vai ficando, vai ficando, vai ficando. Feridas antigas, meu amigo. O controle é apenas a armadura. A dor é o que está por baixo dessa armadura, meu amigo. E isso causa um impacto tão grande no corpo do homem, porque o homem controlador, ele vive em alerta. O corpo acredita que existe perigo, mas quando não existe perigo, e aí vai vir as consequências. Dificuldades para dormir, ansiedade altíssima, irritação à flor da pele. Ninguém pode discordar com ele em nada, que ele já está dando pontapé, já está dando patada. Vai causando fadiga no próprio corpo, tensão muscular, dor de cabeça, inflamação, dificuldade para relaxar, porque o cérebro continua procurando ameaças. O cérebro ainda continua no modo defesa, procurando ameaças. Saul nos dá mais um exemplo poderoso, tá? Quanto mais perdia o controle, mais tentava controlar aquele infeliz. E quanto mais tentava controlar, mais ele sofria. Quanto mais sofria, mais inseguro ele ficava também.
quanto mais inseguro ficava, mais controlador ele se tornava. Percebe o ciclo? Isso vai se repetindo na vida do homem. O controle nunca resolve o medo, apenas alimenta o medo. Apenas alimenta o medo. Sua necessidade de controle começou quando na sua vida, meu amigo? Quem ensinou para você que precisava estar sempre alerta? O que você acredita que vai acontecer se você relaxar? Você acha que o mundo vai parar? O que você acredita que vai acontecer se você confiar? Se você não tiver medo? O que aconteceria se você não tivesse o controle? Você está tentando controlar o presente ou tentando impedir que o passado aconteça novamente? Muitos homens acreditam que estão no controle, meu amigo. Acreditam que estão controlando até o futuro, quando na verdade estão apenas tentando fugir de dores que viveram lá no passado. Isso mesmo. Agora nós vamos falar sobre o homem que está tentando controlar o casamento quando o amor vira administração. Existe uma pergunta que poucos homens têm coragem de responder, tá? Eu já fiz ela aqui atrás e vou fazer de novo. Se sua esposa se sente amada, a sua esposa, ela se sente amada ou se sente administrada por você? Porque existe uma diferença enorme aí, tá? E muitos homens não percebem quando atravessam essa linha. No começo, eles acreditam que estão ajudando, tá? Depois, que estão protegendo. Depois, acreditam que estão liderando. Mas, sem perceber, começam a controlar a vida da esposa. E o problema é que o controle e conexão não crescem no mesmo ambiente. Não crescem. Quanto mais aumenta, o outro diminui. Quanto mais um aumenta, o outro diminui. E o erro mais comum dos homens hoje é confundir liderança com controle. A liderança, ela inspira, o controle pressiona. A liderança, ela convida e o controle impõe. A liderança constrói confiança. Controle cria dependência. Liderança, ela te faz crescer, meu amigo. O controle, ela vai te sufocando o tempo inteiro. Porque ele não nos pertence, a gente não tem o controle. É uma coisa que o nosso cérebro tenta nos dar. Controle. O homem olha para o casamento e pensa: eu só estou tentando fazer as coisas darem certo. Mas a esposa muitas vezes sente algo diferente. Ela acredita que está sempre sendo corrigida, monitorada, avaliada, administrada. E como controlar isso? Como que o controle aparece, meu amigo? Ele raramente aparece de uma forma óbvia, tá? Normalmente ele vem disfarçado. Disfarçado de quê, Elias? O marido que corrige tudo, a forma que ela fala, a forma que ela dirige, a forma que ela organiza, a cozinha, a forma que ela cria os filhos, a forma que ela resolve problemas, a forma que ela conversa, a forma que ela gasta dinheiro. Quanto tempo uma pessoa consegue se sentir confortável
ao lado de alguém que está sempre corrigindo. Porque a correção constante não gera intimidade, tá? Ela gera tensão. E o marido que tem resposta para tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que perguntar, tudo que ele falar, tudo que ele ouvir, ele vai ter resposta para tudo. E esse é o outro clássico, tá? A esposa começa a falar, antes de ela terminar, ele já trouxe a solução para aquele problema. E ela vem e fala sobre uma dificuldade, ele já responde com uma estratégia fenomenal para resolver aquela questão. Ela fala sobre emoção e ele responde com lógica. Ela fala sobre dor e ele responde com um plano para resolver aquela situação. Daí eu te pergunto, ela pediu uma solução ou pediu presença somente? Porque muitas vezes a mulher, ela não quer um gerente, cara. Ela quer um parceiro. É isso que a mulher está procurando. Não é um gerente, é um parceiro. E aquele marido que precisa saber de tudo? Onde você vai? Com quem você vai? Que horas que você volta? Por que você está indo? E assim, por daí por diante. Quem que estava lá com você? Por que você demorou a voltar? Com quem que você estava falando quando eu liguei e você não atendeu? Por que você demorou a responder minha mensagem que eu mandei para você? O problema não é fazer perguntas. O problema é a motivação. Porque existe diferença entre interesse e vigilância. Existe diferença entre cuidado e fiscalização. Existe também diferença entre amor e controle. O que uma mulher normalmente sente? Essa parte é importantíssima, porque o homem, normalmente, ele enxerga a sua intenção. A mulher experimenta o seu comportamento. Ela pensa, eu estou ajudando. Ele pensa, eu estou ajudando. Ela sente, não confia em mim para nada. É assim mesmo. E ele pensa, eu estou protegendo. E ela pensa, eu não tenho espaço para fazer nada. Nada, nada, nada. Nada. E isso é sério, gente. Sério, sério, sério. Seríssima essa parte. Porque às vezes a gente acha que controlar, ou a gente nem percebe que a gente está controlando. A gente disfarça esse movimento ou essa ação como se fosse cuidado, como se fosse proteção, como se fosse amor, como se fosse carinho, como se fosse zelo. Só que como que a pessoa vê, como que a pessoa recebe isso? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Porque quando a gente faz essas coisas pensando somente em nós estamos sendo nada mais, nada menos do que egoístas.
Porque a gente não está pensando no que a outra pessoa está vendo do outro lado, o que a pessoa está recebendo do outro lado. Fazendo o meu curso de psicanálise agora, depois de termos pegado o nosso diploma de 2º grau, estava analisando um caso outro dia, e a pergunta que foi feita para o homem era o que ele sentia quando ele jogava futebol quando criança. O pai estava sempre vendo os jogos? Ele diz, sim, meu pai estava sempre vendo os jogos, mas ele nunca me via. E o que o pai fazia todo fim de semana era sentar lá e observar as jogadas do filho. Mas o filho recebeu como se o pai estivesse lá presente, mas nunca tivesse visto o filho jogar. Tive uma conversa no início do ano com meu filho, de 17 anos, e eu perguntei para ele, o que você pensa da relação com seu pai? Ele disse assim, você nunca foi nas minhas coisas, nunca foi nos meus eventos, nunca foi nas minhas apresentações. E eu perguntei para ele assim, me fale uma delas que eu nunca fui. Reunião de escola, apresentação na escola, apresentação na banda, participa de 2 bandas, apresentação na igreja, apresentação no teatro. Me fala, qual delas que eu não fui? Qual delas? Na cabeça dele, eu nunca fui ver ele. Eu estava presente, mas não estava vendo ele. Entende? Essa necessidade. Então são 2 coisas diferentes. O que eu faço e como que a pessoa recebe isso. É uma diferença tremenda, tremenda. Porque não depende do que nós falamos ou do que nós fazemos. Depende como que a pessoa vai receber do outro lado da linha. Infelizmente, é assim que funciona, meu amigo. Infelizmente. Porque não é sobre nós, não é sobre o que nós fazemos. É sobre como as pessoas do outro lado vão receber o que nós estamos fazendo. Ou da forma que nós estamos fazendo. E aí isso vai afetando o lado espiritual, vai afetando o corpo, vai afetando a alma, vai afetando o casamento, vai afetando a empresa, vai afetando a comunidade e daí por diante. E daí por diante. E a pessoa não entende como que a outra pessoa do outro lado está recebendo e acaba criando na própria cabeça hipóteses, situações, acontecimentos que nunca passaram da cabeça dele, entende? Isso nunca chegou e nunca vai chegar a acontecer de verdade. Mas na cabeça dele, tá lá, preso, como se fosse verdade. Eu falei há uns vídeos atrás que 10% é o que acontece conosco. 90% é como nós reagimos a esse acontecimento. Olha a diferença é exorbitante. 10% é o que acontece na verdade. 90% é como nós reagimos ao que acontece conosco. Eu gosto muito daqueles números que pessoas que emagreceram, né? Quem me conhece sabe que eu já fui obeso, né? Já pesei quase 300 libras.
Hoje nós estamos na casa dos 230, para ser mais preciso, 232. Temos que baixar mais umas 20 aí, 25 por aí. A pessoa acha que para emagrecer ela tem que ir para academia e fazer exercício todo dia, fazer caminhada, se matar. Cara, já foi comprovado isso, é entre 65% a 70% é a alimentação. Se você alimentar correto, com a quantidade de proteína, quantidade de macronutrientes correta para o seu físico atual, não tem como você não baixar o peso. Não tem como, é impossível. Impossível. E aí a pessoa vai ficando sem energia, já não consegue relaxar, já não consegue, a libido dele já está lá no chão. E pensa ainda que está seguro ainda. Pensa que ele fez tudo certo, pensa que ele fez tudo que ele tinha que fazer. Isso é uma coisa que eu fico pensando. Porque acha que está controlando. E não está controlando nada, meu amigo. Nada, nada, nada. E assim a vida vai passando. Assim a vida vai passando. E você não chegou a viver nem a metade da vida ainda. E vive ansioso, e vive tentando controlar. Vive deprimido. Não entende os próprios comportamentos. Não sabe controlar as emoções. E aí vai. Daí por diante. Isso é exatamente o que acontece hoje. Falava para minha filha outro dia. Não, falava com a esposa ontem. Nós fomos a fazer compra ontem no carro e estava conversando como que os jogadores de futebol, né, no nosso futebol brasileiro, né, o English Football, teve um jogo do Brasil contra o Uruguai, se eu não me engano, no Maracanã. Esse jogo foi um dos jogos mais violentos que já aconteceram entre as duas equipes. Tanto que no final deu briga. Só que para chegar naquele ponto da briga, aconteceu muita coisa durante 90 minutos. Hoje em dia, um jogador ele é pegado por trás, ou por uma entrada mais ríspida do outro, ou fala qualquer coisa com o outro, e ele vai e perde a cabeça. Ontem, na Copa do Mundo, um jogador do Paraguai foi expulso porque ele tapou a boca para falar alguma coisa com o jogador do outro time. Da Tunísia, Turquia, alguma coisa assim. Foi expulso. As pessoas hoje, elas não têm, os homens, estou falando dos homens, tá? Os homens, eles não têm nomes, eles não sabem dar nomes aos sentimentos, às emoções dele. E isso é triste. Triste, triste. Porque a vida, meu amigo, ela continua passando, ela não para, ela continua movimentando, ela continua se renovando. E você continua preso lá atrás, lá no seu passado, lá na sua fase da infância. Aqui, na idade daquele menino que precisou crescer rápido demais, que precisou ser adulto mesmo sendo criança. E daí por diante. E daí por diante. Então, aprendamos a colocar nome em nossas emoções, aprendamos a dar oportunidade às outras pessoas fazerem o que tem que ser feito. Não tentamos controlar tudo, não vamos chegar a lugar nenhum
tentando controlar tudo e todos. Não vamos chegar a lugar nenhum. Porque essas coisas não estão em nosso alcance, não estão no nosso controle, meu amigo, não estão. Não estão no nosso controle. Senão a gente não é capaz nem de viver a própria vida. Vamos ficar sempre pensando que eu deveria estar controlando. Eu é que deveria estar fazendo isso. Eu é que deveria estar assumindo toda a responsabilidade sobre esses problemas. Eu deveria estar resolvendo todas essas necessidades das pessoas à nossa volta. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. Uma das piores. Mas nós não paramos por aí. Porque nós, homens, nós somos responsáveis pelo que quer que aconteça com nossa família, com o que quer que aconteça com nossos filhos, com nossa esposa, com o que acontece com as pessoas que estão à nossa volta. E aí vai, tentando controlar tudo sem ter nada sob controle. Nada sob controle. Nada está sob o nosso controle. Eu já tinha falado isso várias vezes antes. Nada está no nosso controle. Nada, nada. Se nós estivermos dirigindo um carro e o mecânico não tiver garantido para nós que aquele carro não está apto a ser dirigido, nós não deveríamos sair dali. Por quê? Porque o carro não pode ser controlado por nós. Nós não controlamos a parte mecânica do carro. Nós controlamos a direção, a velocidade, o freio, não é? Essas coisas nós controlamos. Agora, o estado físico do carro, se o carro vai ter um problema mecânico, ou se vai furar um pneu, ou se vai quebrar alguma peça, nós não controlamos isso. Mas mesmo assim, nós confiamos em sair no carro todos os dias para ir trabalhar. Todos os dias. Todos os dias. Porque achamos que o controle é a forma correta de viver, porque nós fomos treinados lá atrás, lá na infância. Esse foi o nosso episódio número 23 do nosso podcast Método CAI. Meu nome é Elias Ramos, mais uma vez. Se esse episódio fez sentido para você, se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, e que nós vamos estar agradecidos por vocês, pela sua participação e pela sua partilha com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Um grande abraço a você e até a próxima.